Algum de vocês já teve problemas com fornecedores que oferecem peças muito abaixo do padrão? Fala pessoal, meu nome é Caio, sou técnico em celular e proprietário de oficina técnica de reparo de celulares. Por que eu estou chamando o nosso ramo de oficina técnica de reparo de celulares? Porque eu tenho tido alguns problemas com as políticas do Google. Eles, por algum motivo, não aceitam suporte terceirizado ao consumidor. É assim que eles costumam classificar quando nós nos referimos ao nosso ramo como assistência técnica de celulares. Hoje eu vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês que eu tenho 99,99% de certeza que vai ser sim para todas as pessoas que ouvirem. Algum de vocês já teve problemas com fornecedores que oferecem peças muito abaixo do padrão? Meu amigo, esse aí não é moleza não, e todo mundo sofre com isso aqui nesse país, ou pelo menos quase todo mundo. Então, pensando nisso, eu fiz esse vídeo para poder contar para vocês algumas técnicas que eu introduzi na minha oficina de reparo de celulares que surtiram bastante efeito. Aliás, muito efeito. Reduziram em 90% meus prejuízos com peças. No Brasil, não importa a região, nós técnicos de celulares nós temos um problema sério com fornecedores de peças e as peças de má qualidade que esses fornecedores oferecem para a gente. E desde 2020 essa situação se agravou com o problema da pandemia, alta do dólar e aduanas fechadas. Nós tivemos uma escassez de peças e uma elevação dos preços. Como a maioria dos fornecedores não se importa com qualidade, ao invés deles aumentarem um pouco o preço das peças e trazerem uma peça com qualidade melhor, eles rebaixaram a qualidade das peças e ainda por cima aumentaram o preço, fazendo com que a qualidade do serviço caísse e o valor subisse. O problema é que mesmo os fornecedores que queiram trabalhar com peças de padrão melhor, eles se sentem pressionados por outros fornecedores que oferecem um preço mais baixo. E infelizmente muitos técnicos não percebem que nesse caso o preço nem é tão importante. O mais importante é você oferecer um serviço que dê nome à sua assistência. E nesse jogo perde o fornecedor, perde o distribuidor, perde a assistência técnica e perde o cliente. Mas o principal prejudicado nessa cadeia é a oficina de reparo de celulares. Vou te contar por quê. Quando nós compramos a peça do nosso distribuidor, geralmente quando o volume de serviço é grande, nós não temos tempo para testar peça por peça no balcão ou quando chega da transportadora. O que isso incorre? Incorre numa elevação de risco por parte da prestação de serviços. Quando nós colocamos a peça no telefone do cliente e essa peça ela apresenta defeito ou no momento da colocação ou algum tempo após a entrega do serviço, o nosso risco fica muito majorado porque nós corremos o risco da remoção da peça. E para piorar, tem casos de fornecedores que só dão garantia de teste. Isso é um absurdo, é contra a lei, mas infelizmente muita gente se vê forçada a trabalhar dessa forma por não ter alternativas. E por que a assistência técnica perde? Porque o cliente tem os direitos dele constituídos por lei. E como a sua assistência ela geralmente é uma assistência de cidade ou de bairro, você não tem como evitar que o cliente possa te acionar na justiça em caso de uma peça com problema. E ninguém quer problema com a justiça, certo? Daí o cliente chega na sua loja, faz o serviço, leva o serviço para casa, o telefone volta com algum problema. Muitos fornecedores, se a peça tiver um mínimo arranhão, não trocam essa peça. Ou seja, eles fornecem uma peça de má qualidade e não te dão o direito a uma negociação quando as coisas dão errado. É claro que, partindo do ponto de vista ideológico, isso tudo seria facilmente evitado se os nossos políticos, se a nossa política brasileira, ela investisse em infraestrutura para poder fabricar esse tipo de acessório e peça no Brasil. Mas infelizmente isso é uma realidade distante para a gente. Então nós temos que nos conformar praticamente com uma situação de abandono total. Ou seja, os chineses fazem o que querem no nosso mercado. Um outro problema que eu considero que seja um dos piores é a reputação da loja. Quando você oferece uma peça de má qualidade, ou ela volta em forma de retrabalho, ou o desempenho da peça não alcança o mínimo padrão exigido por uma correta utilização do cliente. Isso faz com que a loja fique reconhecida por fornecer um serviço de má qualidade. E é isso que o cliente vai reproduzir para outras pessoas quando ele for se referir ao serviço feito na nossa assistência técnica. E a nossa reputação vale mais do que dinheiro, é o que eu sempre digo, eu sempre vou dizer isso. Então, sem se estender muito no assunto, vamos ao que interessa. Para você poder reduzir o seu prejuízo com peças, você tem algumas atividades que você deve observar e obedecer elas à risca antes de começar a pensar em fornecimento. A primeira atitude a ser feita é fazer uma lista do que você acha que um fornecedor tem que oferecer para que você possa comprar peças com ele. Eu vou falar para vocês sobre o que tem a minha lista do fornecedor ideal. Primeiro item da lista, ele não pode oferecer apenas garantia de teste.
ele tem que oferecer a garantia de 90 dias, no mínimo, de acordo com as regras do Código de Defesa do Consumidor. Se teu fornecedor ele não te oferece uma garantia de 3 meses, ele está mal intencionado e jogando toda a responsabilidade da má qualidade da peça deles para vocês. Então não aceitem garantia de teste. Paguem R$10, 20 mais caro. Prefira perder um serviço, às vezes, de um cliente ao entregar uma peça que você não tem garantia nenhuma, que caso dê algum problema você consiga trocar. Uma coisa que eu recomendo muito é que vocês procurem um fornecedor que já tenha alguma reputação no mercado. Eu sei que isso pode parecer até injusto com alguns fornecedores que não têm reputação, mas que trabalham direito. Mas infelizmente nesse jogo você tem que proteger o seu negócio acima de tudo, não prejudicando ninguém, claro, mas você também não vai se prejudicar. Uma outra regra que eu implantei na minha oficina de reparo é que eu não trabalho mais com peças PL, as famosas primeira linha. Essas peças têm uma péssima qualidade de imagem, péssima qualidade de toque, elas têm um péssimo acabamento e 90% das vezes que eu utilizei essas peças na minha loja eu tive problemas. Geralmente elas dão mais tristezas do que alegrias. Então eu cortei, eu perco o serviço, mas não faço serviço com primeira linha, com brilho, sem brilho, o que seja. E a primeira linha também tem uma outra particularidade. Os clientes que aceitam colocar esse tipo de peça no aparelho deles são clientes que só estão preocupados com o preço do serviço. Clientes que vêm por preço vão. Então, esse tipo de cliente é um cliente que te dá um rendimento a curto prazo, mas ele não é o tipo de cliente que você deve desejar para a sua oficina de reparo de celulares. Esse cliente não é o cliente que vai ser cativado pela qualidade do seu serviço. Para ele só importa o preço. E caso você comece a só trabalhar se importando com o preço, em breve você vai estar entrando numa guerra de preços com seus concorrentes. E numa guerra de preços ganha aquele que tiver o preço mais baixo, matando o lucro, queimando as reservas da assistência e selando o seu destino, que provavelmente vai ser dificuldades financeiras no futuro. Então, resumindo, para o cliente que vem por preço, você não consegue transmitir a noção de valor. Ele só entende custo. Para aparelhos com telas de tecnologia OLED, eu sempre dou preferência para as peças que acompanham o projeto do aparelho, ou seja, peças que tenham tecnologia LED. Elas são mais caras, mas elas têm uma qualidade de imagem que se assemelha ao original e o acabamento delas geralmente fica muito mais bem feito do que uma paralela ou até mesmo uma Incel. Essas telas são as famosas originais China, mas eu nunca uso esse termo original China com o meu cliente. Eu sempre digo que é uma paralela de qualidade. Agora, tem aquela situação que a gente vive na nossa bancada que não é o ideal, mas que pela nossa sobrevivência muitas vezes precisa ser feito. Quando o preço da tela original China ela chega a se assemelhar ao valor de mercado do aparelho, eu ofereço muito a contragosto, mas ofereço a Incel. A Incel é uma tela que tem uma qualidade um pouco superior à primeira linha e um pouco inferior ao original China. Ela fica no meio do caminho. Mas a traseira dela tem tampa de metal e ela tem um acabamento que, se você fizer com cuidado, você consegue reproduzir 90% do que seria o acabamento de uma original ou de uma tela de OLED paralela. Mas eu só ofereço as telas Incel quando eu tenho certeza de que o acabamento delas vai ficar um acabamento de qualidade e que o cliente vai levar para casa um serviço que vai ser muito parecido com o serviço feito com uma tela original. Um outro aspecto que eu insisto e que evita muito problemas na minha loja é o de explicar para o cliente em detalhes e deixar isso bem claro que a qualidade da tela Incel ela não é uma qualidade que se assemelha à qualidade da tela original ou da tela de OLED. O acabamento fica um pouco diferenciado, a tela tem um pouco menos de resistência e a qualidade de imagem e toque não reproduzem com fidelidade o que seria uma tela original. Um outro item que eu considero aqui na minha loja muito importante é fazer parcerias com fornecedores. Você tem que deixar o seu fornecedor saber que você é fiel a ele. Isso facilita muitas coisas, por vários aspectos. Primeiro, você pode negociar preços melhores. Segundo, quando o fornecedor sabe que você é fiel a ele, ele tende a te oferecer peças de melhor qualidade. Terceiro, quando você tem um relacionamento com o seu fornecedor, isso permite com que você abra o canal do diálogo. Esse canal é muito importante para você poder saber pequenas nuances que existem no universo do fornecimento de peças que você não saberia em fornecedores que você não tem a menor intimidade. Um outro ponto positivo de fazer parcerias com fornecedores é que eles oferecem menos resistência para trocas. Agora, a grande sacada que eu observei
que resolveu meus problemas em 90%, claro que aliados aos outros passos anteriores que eu mencionei para vocês no vídeo, foi fazer a inspeção de recebimento de peças. Depois que eu comecei a verificar minhas peças no fornecedor, ou quando eu recebo essas peças via transportadora, meus problemas reduziram substancialmente. Então vou passar algumas verificações básicas que eu faço aqui na minha loja que resolveram meus problemas em grande parte. Muitas vezes, quando nós recebemos alguma peça do nosso fornecedor, ele já entrega essa peça para a gente em condições de reutilização. O que significa isso? Essa peça ela já voltou de outro cliente e ele botou essa peça para ser comercializada novamente. Muitas vezes o outro cliente, por má fé, diz para ele que essa peça voltou porque ele não utilizou, mas na verdade ele utilizou, apresentou defeito e ele volta. Ou às vezes é por pura mesmo má fé do fornecedor em não querer levar prejuízo. Como você pode observar, essa peça ela apresenta resíduos de cola nas extremidades e aqui, nesse ponto aqui especificamente, ela apresenta um resíduo de que já houve uma etiqueta de fornecedor. Essa peça tá, ela é uma peça de exemplo, por isso ela não tem aqui o flex do touch. Ela é uma peça de exemplo, mas ela ilustra bem o que deve ser procurado quando você quer uma evidência de que ela já foi reutilizada, ou melhor, que ela está sendo reutilizada e o fornecedor está tentando escapar do prejuízo dele. Um outro aspecto importante a ser observado na inspeção de recebimento de peças é a verificação do estado do vidro. Como você faz isso? Primeira coisa é o que é mais evidente, né? Que são trincas e arranhões grandes. Mas você também pode olhar o estado do vidro observando. O ideal é sempre você fazer esse movimento contra a luz, que ele vai te mostrar se a peça tem algum arranhão, tá? E olhar aqui nas bordas, entre a pintura do touch ou a pintura do vidro e o início do LCD, que se tiver algum problema ele vai estar, geralmente ele fica evidenciado nessa região. O próximo item a ser observado é a verificação do estado do display. Essa verificação ela é feita olhando entre o display e o vidro. Geralmente você consegue observar esse problema olhando, fazendo um movimento circular na tela e analisando o brilho. O brilho dele tem que estar constante. E aqui também você levanta um pouquinho o display e olha por baixo. Por baixo do flex do display, você vai olhar, tá difícil de focalizar, mas nessa região aqui, você olha por baixo do flex do display para verificar se tem alguma trinca, se deixa de brilhar, se deixa de fazer esse brilho em algum momento. Caso deixe, você precisa observar, levantar essa parte. Aqui fica o cristal do seu display de LCD. Esse cristal ele pode apresentar problemas à medida que você for aplicar a tela, e depois que você aplicar, geralmente o fornecedor culpa você por ter quebrado esse cristal por mau uso. Então você vai olhar nessa posição, você vai fazer isso, você vai olhar todas as extremidades da tela e verificar se está em perfeitas condições, ok? Ela tem que fazer esse efeito aqui de reflexo. Já para a tela de OLED, além de todas as verificações anteriores, eu estou sem nenhuma tela nova de OLED aqui na assistência. Mas aqui, por exemplo, nessa parte aqui de trás, o ideal é você levantar o revestimento azul que vem na tela e você observar se nessa região aqui existem amassados, deformações ou qualquer outro tipo de anomalia que possa sugerir que essa tela sofreu algum impacto ou que ela foi vítima de mau uso na hora do transporte, ok? Uma outra coisa que fica muito evidente no OLED é que quando você tem algum problema na tela, existe um diferencial de coloração na região do display. Essa coloração ela sofre um diferencial, então você vai fazer assim e você vai verificar se existe alguma trinca ou algum diferencial de coloração especificamente, e você também vai verificar, assim como as telas de LCD, nas laterais, ok? Vai verificar também nas telas de CD nas laterais alguma trinca aqui por baixo do flex, ok? Por baixo do flex, e também aqui nas regiões laterais, tá? E o último ponto a ser verificado é a verificação do estado do flex, ok? Aqui você vai observar o flex do touch do aparelho, né? Se aqui essa travinha ela está bem presa quando há o flex do touch. Você vai observar
o circuito integrado que existe aqui e os componentes, verificar se não tem nenhum componente arrancado ou se o circuito está numa condição de desalinhamento. E aqui você vai verificar os componentes referentes à reprodução de imagem do aparelho. Você também vai verificar se tem amassamentos críticos ou rasgos, principalmente na região de curvatura, aqui onde fica o display até a traseira da tela, ok? Então você verifica aqui se tem rasgos, algum rasgo, alguma coisa que possa prejudicar. E por último, o FPC da tela, ele tem que estar alinhado, não pode ter diferença de coloração, ele tem que estar com a coloração, geralmente é dourada, né? Dificilmente tem um display com a coloração prateada. E o flex ele tem que estar bem desse estado aqui. Essa tela é velha, mas o flex está perfeito. Para a bateria, o ideal é verificar se há evidência de retorno da bateria, sempre observando se alguma etiqueta já foi colada, e também se há amassamentos, se ela está com deformidades, amassamentos. Como você pode ver, essa bateria ela é paralela, mas ela apresenta um bom acabamento dimensional, tá? Com exceção aqui dessa ponta, mas ela passa no critério. E aqui o flex da bateria. Esse flex não pode ser molenga e ele tem que estar em perfeitas condições, conforme aqui nessa imagem. Para subplacas, nós devemos observar sempre a situação dos componentes. Aqui nós vamos falar de subplaca e conectores de carga. Estado dos microfones, estado dos componentes, ok? Estado físico da subplaca, da área verde, estado do conector FPC, estado do fone, verificar se as soldas dos conectores, muitos conectores eles vêm com as soldas muito fracas, aí é bom dar uma reforçada quando chega na assistência. E aqui verificar os componentes, tá? Para os aparelhos que têm carregamento turbo, geralmente placas de má qualidade, elas apresentam ausência de alguns componentes que são responsáveis por esse carregamento rápido. Então tem que observar bastante isso. Geralmente a gente tem que conhecer o visual da placa original para poder comprar uma placa paralela. E aqui o miolo do conector, ele tem que estar perfeito, tá? Essa aqui é uma placa usada, então ele pode apresentar alguma deformidade ali no miolo. Mas a verificação básica de uma subplaca é essa. Para outros componentes, a gente tem que analisar sempre o estado físico, por exemplo, os slots de chip, verificar se todos os conectores estão no local, se existem evidências de utilização anterior e coisas mais simples, como microfones, olhar se existe oxidação. Não tem como você fazer uma análise muito detalhada no microfone, por exemplo, porque é uma peça muito pequena. Mas você pode olhar de maneira superficial o estado das soldas, se as soldas dos microfones já foram utilizadas, se ele tem alguma marca de oxidação ou mau uso. Então isso tudo é importante para você poder reduzir o seu prejuízo com peças. E depois que eu comecei a implantar todas essas técnicas e fazer uma verificação rigorosa nas peças que chegam na minha assistência antes da utilização, meu prejuízo diminuiu bastante. E você tem diversos benefícios quando você faz a inspeção de peças. Uma delas, você ganha reputação com o seu fornecedor, sabia? Quando você faz uma inspeção prévia nas peças antes da aplicação, o seu fornecedor começa a te enxergar com outros olhos. Ele entende que você trabalha com critério e com qualidade. Isso faz com que ele tome mais cuidado nas peças que ele vai fornecer para o seu negócio. Muitas vezes os fornecedores eles costumam ter uma classificação interna para a qualidade de peças. É uma pequena etiquetinha quadrada que vem com algumas iniciais colada na peça. Muitas vezes essas etiquetinhas elas fornecem para você pistas da qualidade do produto que você está comprando. Isso eu aprendi porque eu desenvolvi um relacionamento com alguns fornecedores e eles me confidenciaram esse fato. Então, para mim, que já tenho algum relacionamento com alguns fornecedores, eu consigo peças de melhor qualidade. Não tão boas a ponto de você não ter problemas, mas as peças são de melhor qualidade do que um técnico que chega de orelhada querendo comprar com qualquer fornecedor, sempre a peça mais barata, sem ter nenhum critério para poder aplicar essa peça no seu negócio no dia a dia. Então, a partir do momento que o seu fornecedor ele entende que você tem critério, ele começa a ter cuidado para te fornecer as peças. Então você ganha em reputação com o seu fornecedor. O segundo item de você fazer uma verificação prévia das peças é retrabalho. Você tem menos retrabalho na sua bancada. Quando você paga um técnico, a hora do seu técnico vale dinheiro.
Quando você mesmo faz esse serviço, a sua hora vale dinheiro. Então, quanto tempo você poupa no mês verificando as peças antes de você começar a aplicar? E quanto dinheiro você também não economiza? E a inspeção de recebimento de peças também tem vantagem com o cliente, porque quando você aplica peças que têm maior qualidade ou que já passaram por uma inspeção prévia no celular do seu cliente, isso dá menos retorno. Menos retorno, menos retrabalho com o tempo e também menos desgaste, porque menos garantias é igual a mais satisfação do cliente. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com seus colegas de bancada e vamos ajudar a fazer aí um futuro melhor para nós, que a nossa vida é bastante corrida, tem bastante contratempo, então o que a gente puder evitar problemas e puder trazer de soluções e benefícios, vocês podem contar comigo para isso, e eu vou continuar gerando conteúdo aqui nas redes sociais para tentar ajudar vocês aí da melhor forma possível. Um abraço e até a próxima!